Olá, sou Jack Perkins. Bem-vindo a Biografias. Imagine um cientista fazendo experiências em um laboratório. Se a experiência der errado, qual a pior coisa que pode acontecer? Um pouco de fumaça, cheiro ruim, ou o que é mais frequente, nada. Mas quando o líder de um país faz experiências com reformas sociais, o fracasso pode trazer resultados muito mais sérios. Hoje, em Biografias, relatos pungentes de testemunhas oculares da mais radical experiência social da história, realizada em uma nação com 1 bilhão de pessoas pelo brilhante revolucionário que se tornou um ditador sanguinário, Mao Tse-tung. Por 25 anos, Mao Tse-tung liderou 1/4 da população mundial. Tirou a China do feudalismo e a transformou em uma das nações mais poderosas do mundo. I would say he was a genius. Even those who oppose him, who curse him, would say the same. Mas por trás do muro de silêncio, sabemos que foi o responsável pela morte de dezenas de milhões de seus compatriotas. Mao was more like Stalin than Hitler, but he was responsible for many more deaths than either of them. Governou como um imperador, mas continuou sendo um homem simples. We know that he didn't like to wash, that he was rubbed down with wet towels every night. We know that he never brushed his teeth. He was a peasant. Esta é a história de um homem que foi louvado em vida como um deus, mas que pode ser julgado no futuro como um dos ditadores mais sanguinários do século XX. China, o último grande bastião do comunismo no mundo. Durante mais de 50 anos, a história deste país esteve sob a sombra de um homem, Mao Tse-tung. Ele ainda é reverenciado como o fundador da China moderna, o homem que transformou o marxismo no maoísmo e deu ao povo da China um novo sentimento de dignidade e respeito próprio. People believe that Mao Zedong could bring happiness to them. There's a popular song called The East is Red, which goes, the East is red, the sun is risen. Mao Zedong has appeared in China. Mao veio de uma família camponesa. Seus pais, e antes deles, seus avós, possuíam uma propriedade de 3,5 acres no vilarejo de Shaoshanshan, uma pequena aldeia na província de Hunan, no sul da China. Foi nesta casa, hoje um museu, que Mao nasceu em 26 de dezembro de 1893. A China era uma sociedade feudal na qual uma pequena elite vivia bem, enquanto milhões apenas sobreviviam. O vício do ópio era disseminado nas cidades. No interior, senhores feudais governavam como reis e cobravam impostos extorsivos. Rebeliões camponesas ocorriam com frequência e eram reprimidas com violência. A vida era dura e brutal. A família de Mao era mais bem-sucedida do que a maioria. Seu pai, Mao Zhenshang, construíra sua própria carreira, era temperamental, acreditava nas virtudes do trabalho duro e frequentemente batia nos filhos. Mao e seus 2 irmãos mais novos eram mais felizes com a mãe, Wang Shimei, uma budista devota, mas sem estudo, que tentava protegê-los. Mao was very close to his mother. He would spend a lot of time arguing with his father.
In his old age, when he went to visit his parents' graves, Mao said his mother had been more important to him than his father. Aos 6 anos, o jovem Mao já trabalhava longas horas nas plantações do pai. Estudou pouco. Aos 13 anos, trabalhava o dia inteiro na fazenda da família e tornava-se cada vez mais inquieto. He lacked adequate education, and he also had an inordinate ambition. And this is a pretty volatile combination, and he really didn't know what to do with himself. But he always had a voracious appetite for reading and a kind of spirit of radical adventure. Quando fez 14 anos, seu pai arranjou seu casamento com uma garota da região. Mas Mao já sabia que queria fugir do confinamento da aldeia e nunca a aceitou ou viveu com ela. Três anos depois, aos 17 anos, deixou sua casa. Pegou um barco para a agitada capital regional de Changsha, onde planejava matricular-se em uma escola adequada. Quase que imediatamente encontrou-se no meio de uma revolução. Durante anos, a China fora governada por uma monarquia corrupta e inepta. O país estava se despedaçando. Agora, a monarquia estava sendo deposta por um movimento modernizador republicano, liderado pelo Kuomintang, ou Partido Nacionalista. Mao ficou feliz com o levante, embora Changsha estivesse relativamente em paz. Matriculou-se em um colégio para treinamento de professores e, em um gesto de apoio aos rebeldes, cortou sua tradicional trança chinesa. Até então, um grave insulto. There were roving bands of bandits. It was a time when a patriotic youth, and Mao was certainly that, wondered whither China. Mao juntou-se a um grupo de estudantes e sonhava com uma nova China. He believed in the importance of physical well-being. We know this because one of his friends from his youth wrote a book about their life together and how Mao had persuaded him and a few others to tramp across the countryside during the holidays, crossing streams and going up mountains, because he felt that if patriotic young people were going to save China, they had to be healthy and strong in order to do it. Em 1918, formou-se professor. Tinha 24 anos. No mesmo ano, sua querida mãe morreu. Mao não tinha mais por que voltar para casa e partiu para a capital, Pequim, à procura de emprego. A cidade estava cheia de jovens tentando ganhar a vida. Mao teve problemas para encontrar emprego. Finalmente conseguiu um humilde trabalho na universidade e mudou-se para um quarto na parte pobre da cidade, que dividia com outras 7 pessoas. Mao was an assistant in the Beijing Library. And I think for him, this was as close as he could get to a university education. He was treated with derision by the other students, He also, I think, was extremely frustrated by the level of this position. Foi então que, entre os estudantes, Mao ouviu falar da Revolução Comunista na Rússia. Ficou fascinado. Parecia ser uma esperança para os camponeses explorados de seu próprio país. Mao tornou-se um marxista revolucionário e um dos primeiros membros do Partido Comunista Chinês. It was a small group that got together, and Mao was there as a sort of representative of the uncouth masses, you might say. Nobody took him seriously at all. Mao voltou para sua província natal, Hunan, para pregar o comunismo entre os camponeses. Levou também sua nova esposa,
a filha de um de seus professores. Mas havia pouco tempo para a vida familiar. A China era governada por um anticomunista feroz chamado Chiang Kai-shek. Em 1927, ele aumentou a pressão sobre os opositores. Milhares de defensores do comunismo foram brutalmente reprimidos. Muitos foram espancados e fuzilados. Mao fugiu com a família e um grupo de comunistas para as distantes e inacessíveis montanhas de Jiangxi, no sul da China, um lugar que conhecera quando jovem. Tinha quase 40 anos. Um homem marcado para morrer, com a recompensa por sua cabeça fixada em $250 em prata, e estava prestes a surgir como a mais importante figura revolucionária da história da China. Nas distantes colinas de Jiangxi, os membros remanescentes do Partido Comunista Chinês se reagruparam. Mao e seus camaradas tornaram-se fora da lei, com as cabeças a prêmio. Definiram um território e começaram a construir uma base militar. No fim dos anos 20, atraíam um fluxo constante de afiliados. Mao estava em seu elemento, adorava o movimento constante, o perigo e a emoção. Mas sabia que não demoraria para que o governo de Chiang Kai-shek atacasse. Mao and other communists realized they had to build an army. And gradually, and with great difficulty, peasants don't actually want to be guerrilla warriors. They want to just till their crops. They've got families to look after. And Mao found it very difficult to build up a guerrilla army. But gradually, in various base areas, they did build up such an army, and it became a threat. Mao aprendeu a ser um organizador habilidoso e implacável, embora escondesse isso sob uma fachada de encantadora simplicidade. Mao exuded a kind of basic simplicity. He wore very simple clothes. His clothes were full of cigarette burns. He scratched himself in public. He would do all kinds of, he would commit what might be called charming vulgarities, which made people feel very comfortable, sometimes even superior to him. Os comunistas tornaram-se uma ameaça que o governo não podia ignorar. E em 1930, Chiang Kai-shek atacou. Os comunistas estavam em minoria e com menos poder de fogo. Se contassem apenas com táticas militares tradicionais, seriam massacrados. Foi então que Mao escreveu seu famoso guia para combates de guerrilha. Nunca ataque o inimigo pela frente. Recue quando ele avançar. Ataque quando ele descansar. Uma das primeiras vítimas foi a mulher e companheira de Mao, Jiang Kaoyi, morta em um ataque da guerrilha. 6 meses depois, quando as tropas do governo fechavam o cerco, Mao casou-se novamente. Sua nova esposa era uma guerrilheira chamada Hou Tse-cheng. Foi um casamento em uma época agitada. Em 1934, havia quase 1 milhão de soldados do governo cercando o campo comunista. Mesmo as táticas de guerrilha se tornaram impraticáveis. Os comunistas seriam dizimados e foram forçados a se retirar. Ao se retirarem, discutiram sobre o que fazer em seguida. A maioria dos líderes queria montar uma última e heróica resistência. Mao, quase sozinho, se opôs. Após semanas de retiradas pontuadas por derrotas militares, ele organizou um confronto final. He chose just the right moment when people were really fed up. They'd march hundreds and hundreds of miles and they didn't know where they were going, and he seized that opportunity to force a confrontation at which he was able to take over leadership.
Foi um confronto histórico, o momento em que Mao se tornou o líder inquestionável. Ele partiu de Jiangxi, no sul, na que seria a maior retirada estratégica da história militar. Um percurso de 10.000 quilômetros através da China até Shanxi, no norte. Ficou conhecida como a Grande Marcha. Os soldados comunistas foram atacados em todo o percurso e pagaram um preço alto. Das 100.000 pessoas que partiram, menos de 20.000 sobreviveram. Mas a Grande Marcha salvou os comunistas da extinção quase certa e transformou Mao em uma lenda viva. At school, we learned how Mao and the Red Army climbed snowy mountains and waded across vast swamps. They were very heroic. They sacrificed their lives for China and for the liberation of the Chinese people. I worship them, of course. Um ano depois, em 1936, os comunistas beligerantes isolaram-se na distante cidade de Yan'an, no norte, muito remota para que as forças do governo os alcançassem. Na época, como agora, Yan'an era uma cidade mercantil pobre, cercada por montanhas íngremes e esquecida por sucessivos governos. Mao e os outros líderes comunistas estabeleceram-se nas casas-cavernas típicas da região. Quando a notícia se espalhou de que ele organizara uma nova base, novos afiliados surgiram, atraídos por sua fama de fora da lei. Mao could reach out to people, both individually and collectively. He was a great storyteller, for example. He also had a capacity for selecting the place where he would tell the story, so that in Yan'an especially, it was outside. There were caves behind him where people lived. The caves themselves had a certain primitiveness which implied starting the world all over again. The sound of horses, the clank of military gear, the shouting of soldiers in the distance. So that especially for young people just arriving in Yan'an, there was a kind of magic. Yan'an tornou-se uma área livre dos comunistas. Pela primeira vez em anos, Mao teve a chance de refletir sobre o que aprendera. Escreveu poesias e pensou com mais calma sobre a política revolucionária. I was very taken by him. From his speeches, I feel that he was better than the other Chinese leaders. Some of the others were trained in France or in the USSR, so their intellectual level was different, and we couldn't easily understand them. Most of us prefer Mao. Mao explorava sua popularidade. Por trás da aparência de grande líder, era também um mulherengo. Mao was very famous for both demanding rigid discipline on the part of his officers and his cadres with respect to women and women's rights, while himself literally plundering the situation. He was a famous philanderer. Com a chegada de novos recrutas, Mao começou um romance com um deles, uma atriz chamada Jiang Sheng. Ele deixou sua esposa por ela. Um ano depois, casou-se pela quarta vez e permaneceria com Jiang Sheng pelo resto da vida, embora nunca tenha sido fiel a ela também. Só muito mais tarde ficaria claro que a insensibilidade de Mao fazia parte do seu caráter. Na época, foi relevada pelas pressões da guerra. No final dos anos 30, as forças de Chiang Kai-shek haviam se deslocado do sul e estavam novamente prestes a lançar um grande ataque. A ajuda veio de um lugar inesperado. O antigo inimigo da China, o Japão, invadiu, cometendo terríveis atrocidades à população civil.
Mao viu a possibilidade de formar uma improvável aliança com Chiang Kai-shek para repelir o invasor estrangeiro, que chegara bem na hora. The Japanese invasion allowed Mao, honorably, and with much popular support, in effect to force Chiang Kai-shek to desist from his attacks on the communists and to form an anti-Japanese alliance. 3 anos depois, a China e o Japão foram tragados pela Segunda Guerra Mundial. A América enviou ajuda e conselheiros para ajudar Mao a lutar contra os japoneses. No fim da guerra, com a ajuda americana, os comunistas haviam se tornado mais fortes e melhor equipados do que nunca. Em 1949, após uma série de batalhas com tropas do governo, as guerrilhas comunistas de Mao varreram o país e marcharam sobre a capital, Pequim. A Revolução Camponesa triunfara. A América inadvertidamente ajudara a armar o homem que se tornaria um dos maiores líderes comunistas do mundo. Mao estava com 55 anos e era o maior líder guerrilheiro do século XX. E desafios ainda maiores estavam por vir. No dia 1º de outubro de 1949, na Praça da Paz Celestial, em Pequim, Mao Tse-tung proclamou o nascimento da República Popular da China. Foi o fim de uma guerra civil que durara 30 anos. On that day, we were asked to go to Tiananmen Square. I thought of Mao as a very great person and the savior of China, because at that time I had already witnessed much of the corruption of the Kuomintang. I admired him very much, and so did my fellow students. I was very excited when I heard Mao say, "I declare the People's Republic of China." I didn't know much about it, but in my child's heart, Mao gradually became a god. Naquele outono, Mao viajou para o norte, para Moscou. Era sua primeira viagem ao exterior e ele não sabia o que esperar. Mas estava ansioso para trazer a China para o século XX e esperava que seu aliado mais importante, a União Soviética, o ajudasse. Mas o líder da União Soviética, Joseph Stalin, o evitou por semanas. Quando finalmente se encontraram, não se deram bem. Stalin tinha pouco interesse na China e Mao ficou irritado com o desprezo que Stalin demonstrava. Apesar das demonstrações de amizade, Mao deixou Moscou desiludido com seu aliado soviético. A China teria que resolver seus problemas sozinha. De volta ao seu país, ele cumpriu suas promessas aos camponeses e anunciou um extenso programa de reforma agrária. Enormes propriedades foram tomadas de senhores feudais e divididas entre as pessoas que trabalhavam nelas. Os senhores da terra foram humilhados publicamente. Mas nas cidades havia menos apoio popular aos comunistas. E muitas pessoas eram contrárias às rígidas regras do partido. There was enormous resentment at the tough way in which the party treated anyone who wasn't a party member, the way in which they ran the country, particularly among the intellectuals, who had traditionally felt that they were part of the ruling elite
and were now being bossed around, often by party officials who had a primary school education at best. Mao sentiu a inquietação e, em 1956, lançou a primeira experiência democrática na história da China, um convite aberto aos intelectuais do país para que expressassem seus pontos de vista. Era, como ele disse, tempo de deixar que 100 flores desabrochem, que 100 escolas de pensamento se expressem. Ele esperava, na pior das hipóteses, críticas moderadas. Mao launched Army Flowers in the belief that he would give the intellectual students even a safety valve to express their criticism, and therefore they would be quite happy and satisfied. And he frankly felt that we've done not too badly the last several years, so why should there be any really strong criticism? Mas ele se equivocara em seu julgamento. Surgiram cartazes gigantescos criticando severamente o Partido Comunista. Mao ficou abalado com a dureza das críticas. Mao felt very nervous and threatened. As more and more posters appeared, he became increasingly uneasy. One of my friends, who was his secretary, told me Mao even became sick with the worry. Foi a última vez que Mao consultou o povo chinês. Pouco tempo depois, ele reprimiu impiedosamente aqueles que tinham ousado se manifestar. Centenas de milhares de pessoas foram rotuladas de direitistas e perderam seus empregos. Dezenas de milhares foram mandadas para campos de confinamento. Um deles foi um jornalista chamado Liu Binyan, que sugeriu que o Partido Comunista devia ser mais responsável. Ele não acreditava no que estava acontecendo com ele. I pleaded guilty because I didn't think Mao could be wrong. I thought I must be the one who had done something wrong. For 2 months, my newspaper ran articles denouncing me. I thought I was finished, and I was sent to labor in the country. Cerca de 1 milhão de famílias foram afetadas pela chamada cruzada antidireitista. A esposa de Liu Binyan não viu seu marido por anos. When Liu Binyan was labeled as a rightist, I was completely shocked, and I was like torn apart into 2 persons. I thought Mao couldn't be wrong, so I must be wrong. So I tried very hard to conform to this idea that Liu Binyan was a rightist. Para muitos, este foi o momento em que Mao perdeu o contato com a realidade e se transformou de líder popular em um ditador assassino e paranoico. It was ridiculous. These rightists were not really rightists at all. A friend of mine was at a meeting. He didn't say anything, but he touched his head. So he became a rightist. Why? They told him, by touching your head, you are indicating that if you were to speak up, your head would be chopped off. So you are a rightist. Mas Mao não se importava mais. Cercado por seus asseclas, estava livre para concretizar sua visão pessoal. Poucos podiam adivinhar para onde ela os levaria. Em 1958, Mao deixou Pequim para uma de suas periódicas viagens ao interior. Estava impaciente com o ritmo lento das mudanças e receoso de que a revolução tivesse perdido seu impulso. Ele sentiu que era hora de sacudir o país e recuperar o velho entusiasmo. Mao was someone who believed in movement. He loved upheaval. He said so to his doctor, and it's quite clear from the way he behaved. That was part of his personality. It was part of why he liked the martial life, the guerrilla existence. That was what revolution was.
Ao percorrer o país, Mao subitamente se deu conta do potencial da enorme força de trabalho da China. Se o país não possuía maquinário moderno, tinha mais força braçal do que qualquer outro país do mundo. Naquele verão, ele colocou seu plano em ação. Ele o chamou de o Grande Salto para a Frente, uma mobilização maciça da população chinesa. To be fair to Mao, a lot of economists in the 1950s and 60s said that bootstrap development was the way to go, getting the peasants to build local industry. What was wrong was that he went overboard in what could be done. He heard Khrushchev saying he was going to overtake America in 15 years, so he said, well, we'll overtake someone. We'll overtake Britain in 15 years. Madness. Os efeitos foram sentidos de imediato. No interior, houve uma enorme reorganização do trabalho rural. Em menos de 12 meses, 900 milhões de camponeses, quase 4 vezes a população dos Estados Unidos, foram transferidos para enormes fazendas coletivas. Esperava-se que a produção de grãos quadruplicasse. Mao tinha planos ainda maiores. A China precisava aumentar a produção de aço, porque as massas não podiam ajudar o país a pular décadas e assim industrializar da noite para o dia. Assim foi decretado. O país transformou-se em uma nação de produtores de aço. Naquele ano, o céu noturno brilhou em um tom alaranjado, pois milhões de pequenas fornalhas foram construídas, em cada aldeia, em cada fábrica. Muitas pessoas não tinham o que colocar nelas. We went to the homes of our colleagues to collect scrap metal. And later we couldn't find any scrap metal. And we took the heater and just cracked them into scrap metal. It's really something, it's just unimaginably crazy. But we did all that. O grande salto para a frente se transformou na maior mobilização humana que o mundo já vira. Os relatórios davam conta de enormes aumentos na produção. Mao queria ouvir boas notícias, e com a lembrança da cruzada antidireitista ainda fresca na memória do país, ninguém estava disposto a contradizê-lo. Mao became deaf and blind. He was isolated and ill-informed, like an emperor in his palace. No ano seguinte, a verdade surgiu. A maior parte do aço era inútil. E pior, no fervor para produzi-lo, a colheita simplesmente não ocorrera por 2 anos. In 1958, 59 or thereabouts, I had the impression that Mao was really divorced from the world around him, the Chinese people. He knew how to organize a revolution, but he did not know how to run a country. No inverno de 1959, como resultado da ambição de Mao, a China mergulhou na escassez absoluta. Aldeias inteiras morreram de fome. When the grass and tree bark had gone, people were left with nothing at all to eat. When there was nothing else, they ate the bodies of the recently dead. I'll tell you a true story. A husband said to his wife, if we all try to survive, none of us will make it. I'm going to give you my food, and when I die, I want you to eat my body and raise our child. Não se sabe o quanto se disseminou o canibalismo.
Estimativas recentes sugerem que cerca de 40 milhões de pessoas morreram de fome entre 1959 e 1961. Foi a pior carestia provocada pelo homem na história. Mas a dimensão da tragédia foi escondida do país. Apenas a liderança do Partido Comunista sabia da realidade. Mao foi silenciosamente colocado de lado, enquanto seu rival, Liu Shaoqi, um político pragmático, assumiu o controle do país. Pela primeira vez em 25 anos, Mao foi obrigado a ficar em segundo plano. Ele passaria os próximos 5 anos planejando seu retorno ao poder. É a época em que morre o ditador Stalin. Biografia. Em 1966, Mao, aos 73 anos, nadou com muita publicidade no rio Yangtze. Por vários anos, observara desanimado, enquanto a nova liderança da China desfazia sua revolução. Tinha chegado o momento de retornar ao cenário político. Seu mergulho era uma forma de dizer: vejam, estou de volta. No fim do ano, convidou centenas de milhares de estudantes para uma série de enormes comícios em Pequim. Mao calculou que os mais novos não se lembrariam da fome e que, para eles, ele ainda era um herói nacional. People had this passion for Mao. They really did get emotional. They thought he was perfect. My classmates would go to these rallies, and they would go and stand for hours, just waiting for the moment when Chairman Mao would come out and wave, and he was godlike. Os pensamentos de Mao, publicados no começo dos anos 60 em um pequeno livro vermelho, iniciaram uma onda de histeria entre a juventude chinesa. There were broadcasts and newspapers every day promoting Mao and the Communist Party. We looked upon him as the savior of the Chinese. His image was everywhere in our lives. His slogans were everywhere. Anyone who had a chance to shake his hand would not wash their hands. They would not wash their hands for weeks. And everybody else would want to touch their hands because this was the hand that touched Chairman Mao. Mao estava convencido de que a liderança moderada do país estava reintroduzindo o capitalismo. Sem nenhum respeito ao processo normal das mudanças políticas, ele conclamou os estudantes a arrancar do poder a quem chamava de ratos capitalistas, seus opositores políticos. A China foi tomada pelo que ficou conhecido como a Grande Revolução Cultural do Proletariado. Mao was a very purposeful manipulator of the political process. He was creating chaos very, very purposefully as a way of getting control of the party. He was not crazy. He understood that what he was doing in creating these conflicts was weakening his opposition so that he could reestablish his own authority, his own control. O caos se espalhou pela China como um furacão, enquanto a Guarda Vermelha de Mao expurgava os políticos moderados. Muitas de suas vítimas eram seus inimigos tradicionais, os intelectuais. Chen Yizi ousou escrever uma carta à mão pedindo mais democracia. I was taken over 100 times to be denounced. I was beaten insensible 3 times. I was so exhausted, I could easily have died. And in fact, I didn't want to live. 4 members of my family were killed because I was accused of being a counter-revolutionary. Families were destroyed. Parents were pulled away from their children.
in my husband's office, they were actually torturing people to death. They would wrap them in a quilt and beat them to death. And then they would throw their bodies out the windows and call it suicide. Mao voltara ao poder. Em uma reunião do Partido Comunista em 1969, foi recepcionado com entusiasmo histérico por seus defensores. Não teve escrúpulos em explorar sua nova popularidade. Enquanto a Guarda Vermelha varria o país, ele satisfazia sem pudor seu velho apetite por mulheres jovens. You had to think of Mao as this rock singer multiplied by a factor of 10. You touch him, it's like, you know, you will never be the same again. Young women would want to be with him or serve him in any way. Two of my classmates would go and entertain him. And they would go secretly, we didn't know, and they would go and stay in the Central Committee headquarters and go and entertain him. So that was not a problem for him to get young girls to sleep with him. No fim dos anos 60, mais de 1 milhão de pessoas tinham sido mortas ou presas pela Guarda Vermelha. Os opositores de Mao haviam sido derrubados do poder. Ele mesmo percebeu que era o momento de restaurar a ordem. A Guarda Vermelha foi dissolvida. Muitos deles foram levados ao interior para descansar. Após anos de caos na China, agora Mao procurava tirar o país de seu isolamento em relação ao mundo. Seria seu último grande projeto. Em um movimento audacioso, ele recorreu ao seu arqui-inimigo, a América. E em 1972, convidou o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, a ir a Pequim para um encontro histórico. Foi o primeiro diálogo entre os dois países por quase 3 décadas. Mao gostou da companhia de Nixon, embora a delegação americana tivesse dificuldade em entender o que ele dizia. Occasionally, Mao would make some comment that you really never could grasp a hold of. It was too Delphic, and we didn't know enough about the context that he was speaking to be able to interpret what he meant. But the Chinese were in the same situation. I mean, they were on shaky ground themselves, and they were probably a bit panicky that they would misinterpret Mao and get into hot water, get on his wrong side. Foi o começo do ressurgimento da China para o mundo. A saúde de Mao se deteriorava e ele não chegaria a ver os benefícios trazidos por sua diplomacia. No dia 18 de setembro de 1976, ele morreu aos 83 anos. A China ficou inconsolável. Até hoje, o povo chinês ainda tenta chegar a um acordo com seu legado. His misjudgments led to the death of tens of millions of people. Looking at him this way, he was a great historical criminal, but he was also a great force for good. There were two sides to Mao's character. Without him, the revolution would not have been possible. But he was also devious and scheming. He was both a monster and a genius. Na canção dos Beatles Revolution, John Lennon zombou dos que se diziam revolucionários por carregarem fotos do presidente Mao. Mas ele foi fascinante para alguns. A história da ascensão do camponês que se tornou governante de 1/4 da população mundial inspirou muita gente. Hoje vemos que o caos terrível e o derramamento de sangue que se seguiu inspiram uma reflexão muito mais séria sobre o legado de Mao. Este é Biografias e eu sou Jack Perkins. Até a próxima vez.